Galera, tudo bem? Caralho, filho, mas camisa do Brasil, você falou que é Argentina, é Holanda, não torce pro Brasil. E aí? Bom, vamos lá. Primeiramente que não tem como, mano. Eu sou brasileiro, mano. É lógico que eu gosto da seleção brasileira. Eu deixei de torcer para a seleção brasileira em Copas por motivos de torcedor. De 98 para cá, eu não consegui mais ver a seleção brasileira me dar confiança, me inspirar confiança. E eu coloquei aqui, de propósito, 100 grandes gols da seleção brasileira em histórias de Copa ou outros jogos. Eu vou até deixar mais próximo aqui para vocês. Bom, vamos lá. Qual é o motivo do vídeo? Dia de Copa sem jogo é muito ruim, a gente fica tentando ficar assistindo coisas da Copa. Eu assisto futebol da minha vida, desde meus 7 anos de idade até hoje, com 45, todos os dias, quase 24 horas por dia. Várzea, futebol profissional e entre tudo mais. Bom, por que eu resolvi fazer uma análise hoje da seleção brasileira e explicar um pouquinho mais para vocês sobre essa minha história com a seleção brasileira e com o passar dos anos? O Brasil foi eliminado pela Croácia, que eu não esperava isso. Não esperava. Achei que o Brasil podia tombar na semi com a Argentina ou com a Holanda. Mas diferente da Bélgica, que eu achava que o Brasil ia ganhar, que a Bélgica ia ganhar e ganhou, e muitos me criticaram. Eu perdi muitas amizades por causa de falar as verdades. Em 2018 eu falei, mano, a Bélgica vai ganhar. Um dia antes, e no mesmo dia teve live no Museu da Várzea, quando os times iam lá, e teve cara que falou, não, você não sabe nada. Teve cara lá, técnico super campeão, falando pra mim, mano, você vai ver, você tá falando besteira. E eu poderia ter errado, poderia ter perdido a Bélgica e eu ia assumir, falar, não, eu errei. Ou não foi, ó, falando em Várzea, Tiradentes, Vila Curuçá, Grande Fred, Miltinho, saudade de vocês. Zona Leste de São Paulo. Mas, em 2014, eu já cantava que a Alemanha ia ser campeã sem saber nem que ia trombar o Brasil bem antes. No dia do jogo, inclusive, eu falei, ó, acho que vai ser uns 2-1, 3-2, e foi aquilo. Em 2010, eu estava privado da liberdade com grandes amigos que eu conheci na caminhada e falava para eles dentro da cela, ó, a Holanda vai amassar o Brasil hoje. Não, você é louco. O único que estava falando que a Holanda ia ganhar. Tinha mais de 20 lá. Dito e feito. Snyder e aí aquela burrice lá do Felipe Melo. 2006, eu falei que a França ia bater o Brasil. E foi o gol do Thierry, que o Roberto Carlos deu aquela agachada lá para arrumar o meião. Não tá dando para enxergar muito legal, né? Então sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou virar para lá a câmera. Fica melhor pra vocês? Não, agora já era, né? Agora já tá. Mano, a gente vê cada gol, mano. Olha aquele lance do Robinho ali, mano. Ave Maria. Foi contra a Venezuela, se não me falha a memória, ou contra o Equador. Você é louco, mano. Bom, vamos lá. O motivo do vídeo é, no meio da Copa, mesmo com o Brasil eliminado, falar sobre o futuro da seleção brasileira. Já começa a se cogitar novos nomes de treinadores, novos jogadores, nova safra. E aí eu vou voltar lá para trás. 82, primeiro lance, primeiro estralo que eu tive com futebol. Minha falecida avó Ana pegava na minha mão, né, para atravessar a rua, eu tinha 5 anos de idade. E a gente saindo do serviço da minha falecida mãe também, lá na USP, na cidade universitária. Muita gente chorando. Eu não entendia o que estava acontecendo, eu não era ligado em futebol com 5 anos de idade. Perguntei, vovó, o que é isso? Ah, o Brasil perdeu a Copa. E o que é Copa? Ah, é a reunião das maiores seleções dos países. Perdeu para quem? Para a Itália. 3-2, 3 do Paulo Rossi. E eu lembro que a minha avó gostava muito de Copa do Mundo. Ela não acompanhava muito futebol, campeonatos regionais, nacionais, mas Copa do Mundo. Ela tinha a tabelinha da Copa, da VEG, que do meu também falecido tio Nelson. Dava de 4 em 4 anos pro pessoal. A tabelinha era um bagulho antigo que tinha, né? Tabelinha, revistas pra cá, jornais. Hoje em dia não tem muito mais. De 82 para 86, de 5 a 9 anos, eu com
6, 7 anos comecei a ir para o jogo de São Paulo com meu pai, com o Morumbi, acompanhei os Menudos na final contra a Portuguesa em 85, vi aquela geração do Silas, Miller, Careca, Pita, Sidney, Oscar e Dario Pereira na zaga. E comecei a gostar de futebol. Ali com meus 7, 8 anos já comecei a colecionar meus times de jogo de botão, comprar revista Placar. Em 86, para mim, ia ser a primeira Copa do Mundo que eu ia assistir, já tendo entendimento, já começando a conhecer alguns países, o pessoal já falando, e eu lendo sobre as pesadas seleções até hoje e desde sempre, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai, o Brasil, e aquela torcida. Então acompanhei de 85 para 86 a queda do Evaristo de Macedo, a volta do Tele, que tinha sido treinador de 82, daquela seleção zaça. Comecei a ver alguns jogadores serem cortados, como Mário Sérgio, Marinho, aquele caso de indisciplina do Renato Gaúcho e do Leandro, lateral, que pularam lá o muro da concentração, foram cortados. Foi aí que foi o Josimar para a Copa, que entrou no lugar do Edson, que era lateral do Corinthians. Edson Boado entrou e fez 2 golaços contra a Polônia e Irlanda do Norte. Eu lembro como se fosse hoje, mano, molequinho. Era difícil passar jogos na TV, principalmente todos os jogos igual hoje. Mentira, mas já passou 100 gols ali? Não, ainda não. Túlio, esse é o 30º gol. E eu tive a maior decepção da minha vida até então, futebolisticamente falando. Acho que nem só futebolisticamente não, acho que foi uma das vezes que eu mais sofri na minha infância, ou até mesmo até hoje. Quando o Zico perdeu aquele pênalti, eu caí no choro. Porque eu lembro também, acompanhei a trajetória do Zico ali naqueles anos. O Dinese, a volta para o Flamengo, a contusão, o Márcio Rossini quebrou a perna dele, Bangu e Flamengo, eles recuperando, jogos preparatórios para a Copa, que ele fez aquele golaço que ele puxou de carretilha contra a Iugoslávia, um contra o Paraguai também. Eu acompanhava tudo, mano. Acompanhava tudo. Eu queria conhecer cada vez mais. E cadê as seleções que não foram para a Copa? Aí teve um amistoso Brasil e Chile, aí eu comecei a gostar também um pouco do futebol chileno. Mas o Brasil saiu fora, devido àquele pênalti perdido pelo Zico, mas jogou uma belíssima Copa. O Careca jogou muito bem aquela Copa, o Sócrates ainda jogou em alto nível, o Falcão acho que foi pro banco. O Elzo foi o titular, que era do Atlético Mineiro, depois foi pro Palmeiras. Eu lembro até hoje, era Carlos, Josimar, Edinho, quem que era o outro zagueiro, agora não me vem na memória. Porra, também faz bastante tempo, né? O Careca tava na frente, o Miller jogou um pouco, enfim, perdemos. Aí foi apresentado ao mundo a seleção argentina de Dom Diego Armando Maradona e já é outra história. Foi campeã, por isso que eu gosto tanto da seleção argentina até hoje. Aí vem de 86 para 90, eu começo a acompanhar já um pouco do declínio, Sebastião Lazzaroni, aquela base do Vasco, Veloso e Neto, que estavam numa ótima fase. Neto em 90 deu o primeiro título brasileiro para o Corinthians praticamente sozinho. Veloso fechando gol no Palmeiras. Ele me levou outros jogadores, Bismarck, enfim. Mas levou alguns grandes nomes. O Valdo estava muito bem também, do Grêmio. Primeira fase mais ou menos, contra a Suécia, Costa Rica, e a decepção da derrota nas oitavas de finais para a Argentina. Maradona driblou todo mundo, driblou o alemão, que era parceiro dele no Napoli, e deu gol pro Canija. Já fiquei já meio assim, naquela Copa. O futebol brasileiro da seleção já começou já me embora em 89, que a gente se classificou antes das eliminatórias. Teve uma Copa América que a gente ganhou da Argentina no Maracanã, com aquele golaço do Bebeto, que ele dá aquela voadora de fora da área lá, que era típica dele. E, tinha o Romário, se não me falha a memória, o Romário estava contundido. E a seleção de 90 foi um fiasco. De 90 para 94, eu já muito mais ali compactuado com o futebol mundial. Começou a gente ter mais acesso também a campeonatos europeus, né, a jogos na televisão. Eu acho que sim, a Copa 94, na eliminatórias, o Brasil suou. Foi um sacrifício, foi a nossa primeira derrota em eliminatórias na história para a Bolívia, lá na Bolívia. Quando aquele Echeverrier, se não me engano o nome dele, o Diablo, um frango do Tafarel, chegou desacreditada no último jogo da eliminatórias, podendo não ir para a Copa pela primeira vez, e o Romário
que não estava sendo chamado, foi chamado às pressas e decidiu. 2 gols do Baixinho contra o Uruguai, um gol histórico, que ele deu aquele drible que era para ter dado certo e não deu, que era igual do Pelé em 70. Fomos para a Copa. E a primeira Copa que eu tive a oportunidade, porque na época eu trabalhava com grafite e tudo mais, fiz um símbolo gigante do CBF na rua, lá no Jardim Riso. Dá pra ver lá da Corifeu, lá no alto, lá o símbolo. Pintamos guia, pintamos calçada, bandeirinha, uma festa, todo jogo, todo mundo na rua, aqueles banquetes de salgadinho, de doce, de refrigerante. E lá vamos nós. 94 foi mal barato, mano. Embora era a seleção que eu não achasse a melhor, porque pô, o Palmeiras da Parmalat tinha Edmundo, tinha Evair, os caras não foram para a Copa. Jogaram na eliminatórias, mas não foram convocados para a Copa. Aí o Zagallo resolveu não levá-los. Antônio Carlos na zaga. Acho que o Roberto Carlos já poderia ter ido naquela, se bem que tinha Leonardo e Branco. Mesmo assim, porra, mano, eu me lembro como se fosse hoje também. Os jogos contra Camarões, contra a Suécia na primeira fase, que foi um jogo brabo. Thomas Ravelli no gol, o carequinha catava pra caralho contra a Rússia. Aí depois veio aquele histórico jogo de oitavas de finais, no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, ganhamos de 1-0. Puta, um jogo sofrido, gol do Bebeto, né? O Lala, zagueiro dos Estados Unidos. Aí vem a Holanda, aquele 3-2 lá, abre o placar, faz 2-0, a Holanda vai, empata, aí o Branco bate aquela falta, o Branco só voltou para a Copa porque o Leonardo deu aquela cotovelada no jogador americano e foi expulso, foi suspenso da Copa, e foi aí que começou a engrenar a seleção, né? Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, que era a dupla de zaga titular, puta dupla de zaga, se machucou, foi Aldair e Márcio Santos até o final, o Jorginho jogando muito na lateral direita, Cafu de reserva, Tafarel pegando tudo, ainda tinha Zete e Gilmar de reservas, o Zete estava no auge também, tinha acabado de dar uma Libertadores também pro São Paulo. Raí, que era um dos maiores ídolos nacionais no São Paulo, estava indo pro Paris Saint-Germain, era titular, saiu no decorrer da Copa com o Mazinho entrar, tínhamos um meio campo ali meio defensivo com Dunga, Mazinho, Mauro Silva, 3 volantes naquela, porque o Mazinho era muito habilidoso, jogava de lateral, desde a época do Vasco até o Palmeiras, depois La Coruña. E na frente Romário e Bebeto era, né, indiscutível. E o Zinho que entrou como uma enceradeira, ele jogava muito também o Zinho, né? Flamengo, Palmeiras. Aí o que acontece? Já tá no gol número 70, hein? Vamos rapidinho. Passa da Holanda, Suécia nas semifinais, dificílimo, Romário, mais uma vez decidindo, e a final com a Itália, todo mundo já sabe, 0-0, Baggio, é tetra! Galvão Bueno. E o Brasil foi tetra. Depois de 1970, finalmente ganhou uma Copa, depois de 24 anos. Eu lembro que meu pai, até hoje, eu lembro que meu pai me deu minha primeira camisa oficial de seleções, que foi a camisa da seleção brasileira da Umbro, que tinha 3. Era muito linda aquela camisa da Umbro. Antes da Copa, ela tinha uns botãozinhos assim. Eu aí comecei a colecionar camisa de seleções. Era muito difícil. Meu pai comprou na Esporte Espada no Eldorado, pagou uma nota, mano. Eu comprava algumas camisas de clubes brasileiros nas barraquinhas de Pinheiros, mano. Era difícil de ter uma camisa de time. E vamos para 98. O X da questão do fino da bola, o fino da Copa, desistir da seleção. Em 98 eu fui muito mais empolgado ainda, arrumamos de novo as ruas, e aquela festa, e a seleção era muito forte. Embora o Romário tenha sido cortado, naquela briga que ele teve com o Zico, lá com o Zagallo, eu acho que foi injusto. A seleção era muito boa. O Ronaldo Fenômeno teve sua primeira oportunidade de jogar uma Copa como titular. Ele foi para a Copa de 94, fez parte do elenco, mas muito novo, não jogou. E ele destruiu. O Fenômeno destruiu naquela Copa. O time era muito bom. Tinha o César Sampaio, tinha o Gilo Baiano na zaga, o Cafu, né, tava começando a jogar. E fizemos uma campanha onde perdemos pela primeira vez numa primeira fase de Copa do Mundo, né, nas épocas de grupos, para a Noruega, Antony Flo. Jogamos com o Marrocos também, com a Escócia, se não me falha a memória. Depois pegamos Dinamarca, Chile, Holanda na semifinal, que foi outro jogo épico, que o Kluivert fez aquele gol que empatou o jogo, levou para prorrogação, o Ronaldo Fenômeno fez o dele. E pênalti, o Tafarel, o Zagallo falando, vocês vão ter que me engolir. E o que a gente teve que engolir foi aquela papagaiada. Porra, mano.
todo mundo reunido na minha casa, mó festa, as bandeirinhas, tudo. Brasil e França, vamos amassar a França. A França chegou capengando, mesmo que a Copa foi na França. A França que teve a geração de Michel Platini, Tigana, Giroud e Bates no gol, né? Que foi a França que eliminou o Brasil em 86, mas que caiu nas semifinais. Tinha feito uma boa Copa em 82 também, mas não tinha nenhuma tradição de título, de chegar em finais. A França, na sua Copa, na sua casa, pela primeira vez, chegou empatando. A primeira fase jogou mal, o Zidane tinha sido expulso, era até para ser suspenso da Copa. Jogou com o Paraguai, um jogo apertadíssimo, que tinha Arce, Gamarra, Chilaver no gol. O Gamarra saiu da Copa sem não fazendo nenhuma falta, mano. E na morte súbita, que tinha o gol de ouro naquela época, a França ganhou. A França tirou a Croácia nas semifinais, que era a surpresa da Copa, com o Sucre, que foi artilheiro. Foi a primeira participação da Croácia, já chegou numa semifinal. França e Croácia tem esse histórico, né, mano? Fizeram a final de 2018, podem fazer de novo. Mas o Brasil chegou com um amplo favoritismo para ser bicampeão seguido, coisa que o mesmo Brasil conseguiu em 58, 62, ninguém mais conseguiu. E todo mundo sabe o que aconteceu. Ronaldo, teoricamente, teve uma convulsão, ninguém sabe até hoje se foi ou não foi. O Edmundo foi escalado ali em cima da hora, todo mundo já falando, a mídia toda falando, ó, Edmundo não vai jogar titular. Aconteceu uma situação de saúde com o Ronaldo. Abalou geral. Aí o Edmundo não entrou como titular, o Ronaldo apareceu, foi um fiasco, tomamos de 3-0, maior goleada numa final de Copa, 2 do Zidane, o outro do Petit. Isso ficou na minha mente, mano. Porque foi uma situação tão ridícula ao Éder. Teve até CPI da Nike, o bagulho envolveu, o Edmundo foi calado, teve muitas verdades não ditas até hoje. Todos que estavam naquele momento ali na concentração, com a seleção, muitos apareceram falando e a gente percebe que estavam omitindo coisas. E desde então eu peguei mó bode da seleção, da Nike, da CBF e foi aumentando. Eu uso a camisa porque eu gosto, obviamente, da seleção brasileira. Lógico que eu gosto. Não vou falar que eu odeio a seleção brasileira, mas eu perdi aquele tesão de torcer, mano. Às vezes, pô, mano, vocês que estão assistindo aí, que são corintianos, eu tenho um maior respeito pelo Corinthians. Mas eu sou São Paulino e desde a infância eu peguei aquele bagulho de rivalidade. Quando o Corinthians joga, é lógico que eu torço contra. E o engraçado é que eu torço contra o Brasil igual, mano. É uma mesma sensação, mano. Ó que maravilha. E desde 98, aí nós vai para 2002 e o Filipão assume no meio da eliminatória também capengando, que o Leão tinha assumido e tava o Luxemburgo, né, depois do fracasso de 98, não deu certo, aí o Leão levou vários caras malucos para a seleção e a gente chegou também, último jogo de eliminatórias, e o Edilson Capetinho e o Luizão chegaram e salvaram ali, enfim, fomos para Japão e Coreia, um time muito forte, teoricamente desacreditado, mas foi muito bem na primeira fase contra a China, né? Turquia. Não me vem na memória o outro adversário. Fomos para aquele jogo com a Bélgica, que o Rivaldo fez aquele golaço, começou a empolgar a galera toda. Não vou falar que eu não estava na torcida, que eu não estava na torcida. A seleção era maravilhosa, pô. Fenômeno Rivaldo na frente com o Ronaldinho Gaúcho no auge. Entrou nas eliminatórias também, né? Que fez aquele golaço lá, aquela carretilha. E, pô, mano, Gilberto Silva, Cleverson, Roberto Carlos e Cafunas lateral, tio Lúcio, né, o Marcos no gol, catando muito, no auge ali, foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras. O Lúcio era um monstro, mano. Você olhava para um zagueiro igual o Lúcio, os adversários ficavam até meio. E essa seleção foi chegando, foi encorpando, tirou a Inglaterra, aquele golaço do Ronaldinho Gaúcho, que o Michael Owen abriu o placar. Semifinal com a Turquia, dificílima Turquia, biquinho do fenômeno final com a Alemanha, que eu sempre gostei da Alemanha. 2-0, 2 gols do Ronaldo Fenômeno, pentacampeão. E até o Vampeta fala muito disso até hoje. Aquele grupo de jogadores do Penta, que tem um grupo de WhatsApp, muitos mudaram, né? Alguns nem participam mais do grupo. Você vê que até hoje na Copa eles participam lá, de terno e gravata lá, integrantes da FIFA representando o Brasil pentacampeão.
foi a última grande geração da seleção brasileira. Foi a última grande geração, foi um grande título. Eu fiquei dividido naquela final ali de 2002, mas fiquei feliz com o título, mas não foi aquela torcida toda. Mas encheu o brasileiro de orgulho aquela seleção. O Filipão teve todos os seus méritos. E aí vem 2006. Aí de 2002 para 2006 eu até poderia ter voltado a pegar aquele tesão pela seleção. Mas aí vem, era o quinteto, né? Kaká, Imperador, Fenômeno, Robinho, Ronaldinho. Foi uma bosta, mano. Foi uma bosta. Jogou nada a Copa inteira. Primeira fase, suou para da Croácia, depois com Gana nas oitavas. Aí, mais uma vez, a França, terceira vez, a França no nosso caminho. Elimina o Brasil, Thierry Henry. E eu percebi já desde aquela Copa, mano, a soberba já começou a crescer para os jogadores. O Imperador tinha feito um gol contra a Argentina numa Copa América também no último minuto, que eles já estavam zoando a gente foi campeão, que foi uma barata e tudo mais. Mas em Copa, mano, dali pra cá, foi só fiasco. 2010, a seleção do Dunga, prepotente, arrogante, tomou naba da Holanda. 2014 pula, né? Não precisa nem falar, aqui no Brasil, chegou na semi sem ter jogado nada. Merecia ter perdido pro México na primeira fase, merecia ter perdido pro Chile nas oitavas, merecia ter perdido pra Colômbia. O Chile foi o mais... e tomou 7 da Alemanha. Geração ridícula aquela seleção que o Filipão levou. Jogadores que depois até jogaram mais, o Fred, o Hulk tava estourando, poderia ter ido para essa Copa 2022. Mas aquele choro do Thiago Silva, Davi Luiz, mano, a contusão do Neymar já também ficou meio que... E de 2014 para 2018 foi a transição em que eu quebrei minha perna jogando bola e criei o Museu da Várzea. E, porra, os contatos aumentaram muito mais, futebolisticamente falando. Conheci a Várzea praticamente toda de São Paulo, do Brasil. E o nome do filho da bola começou... E eu criei várias polêmicas naquela Copa, porque eu cantei que a França seria campeã antes, e foi. E falei, mano, o Brasil não passa das quartas de final. Pelo chaveamento que a gente estava... E pegou a Bélgica, eu falei vários dias antes, a Bélgica vai amassar, e foi aquilo. E o seu Tite, que era para ter caído já logo depois, continuou. E permaneceu com muitos jogadores daquela geração, até a perca da Copa América, no ano passado, para a Argentina no Maracanã, onde ele restituiu algumas coisas e começou a trazer o Antony, o Rafinha, o Vinícius Júnior, mas com muita dificuldade, porque o Tite levou o Corinthians para o título da Libertadores Mundial, muito graças ao Cássio, principalmente, mas com aquele 1-0. E eu acho que se ele mantesse esse estilo, ele ganhou um título tão difícil, histórico, inédito do Corinthians, esse ano na seleção teria sido melhor, porque ele não tem esse estilo ofensivo dele. E aconteceu o que aconteceu, enfim. O que vai acontecer agora? A gente já está chegando no final do vídeo. O Tite caiu. Quem vai vir? Muitos falam de Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira. Eu não acho que seja um técnico estrangeiro que vai fazer a diferença. Mas os jogadores brasileiros têm dificuldade de jogar com seleções europeias. Já foi eliminado por 5. A maioria dos jogadores brasileiros jogam na Europa, mano. Não dá liga. A minha opinião, respeito de todos vocês, para ganhar em 2026, que eu acho que a seleção vai ganhar em 2026 e chegou a hora, e essa geração está preparada. Mantém quase todos os que estão, quase todos não, uma metade pelo menos. E leva mais jogadores que jogam no futebol brasileiro, caralho. Porque, querendo ou não, o jogador que joga no Brasil é a várzea. E o jogador que joga na Europa é o... E quando eu falo várzea, eu falo com todo respeito, porque a várzea é sangue na canela, é suor, é o Brasil dos anos 50, 60, 70, é a geração até de 82, os caras vestiram fumando cigarro, é outro ritmo, leva os brasileiros. A gente tem muito jogador bom no Brasil, mas não tem aquela... Mano, é aí que tá. Porque os europeus que estão tirando o Brasil já conhecem todos esses jogadores brasileiros que estão se enfrentando sempre, Champions League,
campeonatos nacionais da Europa. Quando aparece um brasileiro diferente, igual o Pedro, Everton Ribeiro, que quase nem jogou, o Pedro jogou um pouquinho só, mas ele já mostrou diferença, eles não conhecem, já é outro ritmo. É a minha opinião. Treinador não precisa ser estrangeiro, não, tem vários treinadores bons no Brasil, mano. Quando os caras falam que não tem, como que não tem, mano? Quem que seria para vocês o treinador novo da seleção? Eu tenho que falar, né? Mano, é muito difícil de falar isso para vocês, porque eu não gosto dele como treinador do meu time. Inclusive, eu acho ele uma personalidade difícil de lidar. E eu acho que ele ainda vai chegar lá, não sei se vai ser para a Copa, mas o Rogério Ceni tem a cara de um treinador para ser hexa. Falaram anos anteriores de Renato Gaúcho, que estava bem na época do Grêmio, depois do Flamengo, do Cuca, do Dorival Júnior. Falaram de Fernando Diniz. Para mim, nenhum desses é melhor que o Rogério Ceni, irmão. Que tá fazendo várias cagadas no São Paulo. Que para mim, até como um goleiro mito, mais de 100 gols de falta, era chato. Puta bom goleirão, mas. E ele, como treinador de São Paulo, até hoje, não deu aquela liga no Fortaleza. Leva o homem. Vocês vão ver. Agora, se for voltar antes de eu começar a acompanhar a Copa do Mundo e falar do passado, aí não vai falar de anos 58, 62, 70. A geração de 78 foi campeão moral, o Cláudio Coutinho. O Brasil é muito gigante, galera. É 5 estrelas, é o único. Mano, é um paradoxo, né, mano, falar isso. Mas, mano, eu amo a seleção brasileira. Não tem como falar que não. É que eu tenho raiva. Eu fico fudido desde 98, 2006. É muita soberba. O jogador que vem da Europa é muito. Tá ligado? Mostrou até uma paródia, um meme aí, duas fotinhas, duas charts. A noite anterior do jogo da Croácia, a fotinha lá, da figurinha do Modric batendo pênalti, treinando pênalti, acreditando que poderiam chegar até os pênaltis do Brasil. E os brasileiros ensaiando a dança do. Oh, nada contra, mas vamos levar um pouco mais a sério. Vocês menosprezaram. Vinícius Júnior falando assim, os caras vendo nós ficar com medo. Medo de quê, negão? Ninguém tem medo de ninguém não, mano. No futebol, principalmente agora, ao Marrocos no semifinal. Tamo junto, espero que 2026 a gente ganhe. E tem um fator, hein? Superstições. O Brasil demorou 24 anos para ganhar uma Copa. A última tinha sido no México, 94 foi nos Estados Unidos, América Central. Agora, de 2002 para 2026, de 2002, que foi o último título penta, para 2026, são 24 anos. E onde vai ser a Copa? América Central. E justamente México e Estados Unidos, onde nós ganhamos, e o Canadá também. Hexa Brasil 2026, tamo junto. Amanhã tem mais. Fim da Copa.